Bom dia, bom de você, meu irmão, minha irmã, e que a graça, a misericórdia possa nos abençoar grandemente nesta manhã, nesta tarde, nessa noite, de madrugada. Isso, independente do horário, está vendo essa mensagem, Deus há de falar com você de uma forma poderosamente, em nome de Jesus, meu irmão. Que o Espírito Santo do Senhor te guia, te capacita, te orienta, abre entendimento, discernimento das coisas físicas e espirituais, porque o Espírito Santo do Senhor é que nos orienta e nos capacita poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu tenho falado para você todos os dias, que eu tenho a oportunidade de trazer essa mensagem, é a palavra que nos edifica, que nos fortalece o nosso corpo, nossa alma, na vida familiar, na vida profissional, na vida sentimental, em todas as áreas. Nós todos os dias estaremos pedindo ao Senhor para nos orientar, capacitar e afastar de toda a aparência do mal que tanto rodeia na vida de cada um de vocês e de mim também. Nós somos dependentes da misericórdia do Senhor cada instante, em todo momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu tenho pedido para você, quando ver essa mensagem, a mensagem e no final a nossa oração. Meu irmão, todas as vezes que a gente for orar, vamos interceder de maneira poderosamente, seja na sua vida, alguém da sua família, seja pessoas que você conhece no seu trabalho, pessoas que você ama, até mesmo pessoas que você não gosta de você. Vamos orar, vamos interceder na vida deles de maneira poderosamente, porque a misericórdia do Senhor excede todo entendimento. Abre e muda todo mal na vida de cada um de você, ou dos seus amigos, ou quem sabe os seus inimigos. Porque o ser humano foi criado para ser a misericórdia do Senhor. Deus não quer que nenhum mal possa tocar na vida de ninguém, mas eles dá brecha para a coisa do mal, do pecado. Mas vamos ter uma vida diária na presença do Senhor de maneira grandemente, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Vamos buscar em tranquilidade, bondade, santidade. Ainda que os momentos mais difíceis, vamos pedir ao Senhor guiar pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Porque quando a gente conversar de nós mesmos, nós somos limitados, mas somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Eles abrem entendimento, discernimento, e as bem-aventuranças do Senhor derrama na sua vida. Ainda que as aflições tão grandes que tem passado, ou está passando, o Senhor possa dar o refrigério no seu coração, na tua alma, no teu espírito. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, vamos trazer uma mensagem poderosamente sobre as bem-aventuranças, para que todas as pessoas que pedem ao Senhor, que têm pedir perdão ao Senhor, e o Senhor nos perdoará, nos limpar de todo o mal, em nome de Jesus. Um dia desse eu trouxe uma mensagem semelhante, mas Deus tem falado de novo, falar sobre pedir perdão. Meu irmão, isso é uma dádiva de Deus, porque nós não somos perfeitos de nós mesmos, mas o poder de Deus, aquelas pessoas que confessar os seus pecados, o Senhor coloca no esquecimento, e Deus coloca as bênçãos te alcançar no seu coração, de maneira poderosamente em nome de Jesus. Amém? Mas antes de trazer as mensagens, eu peço para você não esquecer do nosso canal, meu irmão. Dá o like, compartilha. Isso para você que já inscreveu no nosso canal. Se você não inscreveu, inscreva-se. Inscreva o canal do Pastor Tony Cosme do YouTube, está aqui. Dá o like e compartilha. Inscreva-se e dá o sininho. E todos os dias essa mensagem vai diretamente no seu celular. Mas é preciso você escrever. Porque se você não escrever, a mensagem não vai chegar para você. Todo dia. Mas quando você liga, se você escrever o seu nome no meu canal,
Então, todos os dias a mensagem vai diretamente no seu celular. Você pode de manhã, ou de tarde, ou de noite, você pode ver e Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Isso não paga nada e eu te agradeço grandemente, cada um de vocês que escrever no nosso canal. Nos ajude a fazer a obra do Senhor, porque a obra do Senhor não é minha, de mim mesmo, mas nós somos parte daqueles que buscam verdade na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu falei para você, vamos falar agora sobre as bem-aventuranças de quem recebe perdão ao Senhor. Meu irmão, é muito importante, às vezes uma dor que está sentindo, uma enfermidade, um sofrimento, uma tristeza, e as pessoas podem pensar assim que a culpa é de alguém, acho que a culpa é de você, mas às vezes não é, meu irmão. O pecado, ele corrói, é um mal que vai destruindo lentamente. É o pecado. E quem pode limpar de todo mal na vida de cada um de nós é a misericórdia do Senhor, quando nós entregar ao Senhor, pedir perdão. A consciência que nós cometemos, se fez mágoa contra alguém, meu irmão, não vale a pena passar de um dia para o outro com mágoa de ninguém. Ainda que ele te magoou, te chateou, você está na parte humana, você sentir dor daquilo que tem falado. São umas palavras, ou atitudes, ou pensamento. Mas deixa Deus, Ele é dono da justiça. Ele vai fazer a diferença na vida de cada um de você, das pessoas que estão te agredindo com palavras ou atitude. Deus vai fazer a diferença. Nós não vamos guerrear contra ninguém. Em nome de Jesus. Então, o quê? Pedir perdão. Se alguma fala cometeu contra alguém, peça perdão. Se você cometeu alguma coisa com o Pai, Deus Altíssimo, cometeu com palavras, atitude que não foi conveniente, diante do Senhor, o nosso Jesus Cristo cometeu com palavras que não deveria. Peça perdão, Ele nos perdoa. A palavra do Senhor está dizendo aqui no Salmo 32, vai falar 11 versículos, a gente fala um pouco da bondade, da misericórdia do Senhor, aquele que tem que pedir perdão diante do Senhor, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Salmo 32, versículo 1 está dizendo assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Deus está falando que todos os pecados que você cometeu, você, homem, você, mulher, seja eu ou quem for, que nós não somos perfeitos, vamos pedir a Deus para nos limpar de todo o pecado que tem cometido, para que as bem-aventuranças do Senhor possam me alcançar em você, pessoas da sua casa, bem-aventuranças do seu trabalho, as pessoas. É perdoado, cujo pecado é o perdoado, cujo pecado é coberto. Deus coloca o esquecimento do erro que você cometeu, Deus coloca no esquecimento, meu irmão. E muitas vezes o sofrimento que as pessoas estão passando, você não percebe, mas o pecado que está fazendo, a enfermidade, o sofrimento, na vida de vários tipos de males que acontecem na pessoa, e as pessoas não percebem, é por causa de pecado. Pecado não confessado ao Senhor. Dizendo assim, versículo 2, é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade. Iniquidade é o quê? Pecado. De qualquer tipo de situação tem feito contra o Senhor. Vamos, Senhor, pedir a Ele perdão. Deus sabe por que está falando essa mensagem de novo. Acho que semana passada nós falamos. A necessidade de cada um de nós pedir perdão ao Senhor, perdão os nossos semelhantes, para que nenhum mal possa interferir na sua vida.
porque o pecado, aquele que causa todos os males, diariamente. A palavra dizendo que não é bem-aventurado ao homem a quem o Senhor não atribui a iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Deus coloca o esquecimento, dolo, todo tipo de pecado, de erro, de engano, tudo mal. Deus coloca esquecimento. Meu irmão, alguém pode não perdoar você, mas Deus te perdoa. Por mais grave que seja aconteceu, seja uma palavra sincera diante do Senhor, para você tirar as enfermidades. Você tem uma consciência diante do Senhor, Deus tira toda a dor, toda a ansiedade, todo o mal. É preciso ter confiança, ter fé, não duvidar que o Senhor é justo para nos perdoar de todo o mal. Versículo 3 diz assim: enquanto calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, e pelos meus constantes gemidos, e todo dia. Todo o sofrimento está clamando, está enfermo. As pessoas que têm interferido em tantas coisas. A palavra está falando. Quanto calei o meu pecado, calar o pecado é um crime contra você mesmo. Não, se pecou, meu irmão, confessa ao Senhor. Ele tira de todo o mal. É a palavra do Senhor está falando. As pessoas não conseguem, não têm coragem de pedir perdão a Deus. Tem dificuldade de pedir perdão, principalmente as pessoas. E o pecado aqui atrapalha, coloca todas as enfermidades, toda dor, na vida profissional, financeira, em toda área, acaba interferindo por causa do pecado. A palavra dizendo assim: envelheceram os meus ossos. A pessoa fica doente, desanimada, triste. É o quê? Por causa do pecado. Pelos meus constantes gemidos, todo dia, por causa do pecado. Meu irmão, não precisa você carregando um peso que você cometeu. Se Deus possa limpar de seus condenação que você está no seu coração, nas suas palavras, nas suas atitudes. Se você confiar no Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pode e limpar verdadeiramente de todas as suas dores. Versículo 4 vai dizendo aqui, ó, porque a tua mão pesada dia e noite sobre mim, e o meu vigor tornou em sequidão e estilo. Vai vendo, meu irmão, esse sofrimento, essa dor, essas coisas que tem passado, é por causa do pecado. Irmão, eu não estou falando, Deus está usando o salmista. O salmista está falando. Muitas vezes um homem, mulher de Deus, confia em Deus, mas não acredita que o pecado, tanto mal que interfere na vida de você. Peça a Deus: Pai, me perdoe, me ajude, me limpe de todo tipo de pecado que eu tenho cometido, seja com palavras, seja com atitude, seja por ação, seja por omissão. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus, para que eu seja curado, que eu seja liberto, que seja restaurado. Senhor, muda a história na vida deste homem, dessa mulher, esse jovem, esse adolescente, essa criança, o vovô, a vovó. Não dá para ficar com o pecado destruindo a você mesmo. Viva uma consciência perfeita, agradável diante do Senhor, não vivendo peso. O versículo 4, acabou de falar. O versículo 5, olha a coisa maravilhosa que eu estou falando aqui. Confessei-te o meu pecado. É Deus que está falando. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Então, meu irmão,
Se pedir perdão, Deus limpa, cura. Mas é preciso você ter confiança disso. Não deixa, se cometer alguma coisa, se possível, não cometa de novo. Porque a ferida pode ferir pior do que estava antes. Mesmo versículo 5 dizendo ainda: e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. É uma coisa muito importante, meu irmão. Muito séria. Às vezes a pessoa está orando, clamando, sacrificando, esquecendo de pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão verdadeira, honesta, sincera, diante do Senhor. Poderia falar muito mais espaço, mas, dizendo ainda, versículo 6, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te com efeito, quanto transbordarem muitas águas, não te atingirão. Por mais dificuldade que você está passando, mas você apagou os seus pecados, nada não pode tocar mais na sua vida. Independente que seja a situação, você está passando as enfermidades, o Senhor vai curar. Vivendo o desenvolvimento grave na vida familiar. Se os dois, o casal, tem cometido pecado não confessado, limpa, peça perdão, conserta a sua vida. Não é nesse caso. Peça perdão ao Senhor, perdoa o seu cônjuge e conserta as suas vidas, livra daquele peso nas suas costas de pecado. Em nome de Jesus. Versículo 7 está dizendo assim: tu és o meu esconderijo. Meu esconderijo é Deus na minha vida. Jesus Cristo veio para nos curar, nos proteger, aqueles que confiam nele, de maneira poderosamente, em nome de Jesus. E dizendo ainda: tu me perseveras da tribulação e me cerca e me cercas de alegres canto de livramento. Em todos os instantes, as bênçãos do Senhor está falando, meu irmão. Se você puder, se você está no seu trabalho ou em algum lugar que talvez não é possível, mas essa gravação, você inscreveu no nosso canal, pegue esse salmo lá na sua casa, ou no trânsito, dentro do seu ônibus. Salmo 32. Que a palavra do Senhor possa nos abençoar grandemente na sua vida. Isso é uma grande palavra de livramento do pecado, do engano. Não deixe carregar pecado na sua vida. Se cometeu, peça perdão, perdoa o Senhor, me perdoe, e eu seja livre, e o Senhor possa ter uma vida agradável e perfeita diante do Senhor. Olha o versículo 8, dizendo: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselhos. O Espírito Santo do Senhor te orienta como você deve andar, como deve afastar da aparência do mal. Todo tipo de pecado. Pecado tem para todos os lugares, em todos os momentos tem pecado. Mas ele quer destruir. Nós temos que nos afastar de todo tipo de pecado, todo tipo de iniquidades. Mas mesmo se você cometeu, peça ao Senhor, confessa verdadeiramente, limpa dos seus pecados, será liberto, será curado, em nome de Jesus. Versículo 9 está dizendo assim: não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Você tem entendimento, você tem sabedoria, você tem o poder de Deus na sua vida.
Não ser guiado pelo pecado do erro de tantas vezes se envolve na sua vida. Mesmo versículo 9, na parte B, está dizendo assim: os quais com freio e cabrestos são dominados, de outras sorte não te obedecem. As pessoas que querem viver com o pecado se tornam preso, destruindo, e ainda você vai concordando. É o exemplo que a palavra está falando. É como um animal, um cavalo, um burro, ou o que for. Ele não tem um comando para ele próprio, não. Ser comandado pelo aquele que comanda. Assim, a pessoa que está vivendo, pecando, e as consequências do pecado, é o inimigo destruindo, montando sobre a pessoa. Senhor Deus poderoso, visita nesses homens, nessas mulheres, o Pai, independente da idade, liberta, afasta de todo mal, que todo pecado, o grande livramento e as bem-aventuranças do Senhor possam nos alcançar poderosamente em nome de Jesus. Versículo 10, está falando assim ainda: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Oh, palavra poderosa! Aqueles que confiar no Senhor, Ele que nos protege, Ele dá confiança. O mal que está dentro tanto rodeia, mas não pode tocar na sua vida. Às vezes você sente as consequências, mas o Senhor livra de todas. Em nome de Jesus. Repetindo de novo, versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Tantos ímpios que não têm o entendimento do Senhor, sofrendo todo tipo de intempéries da vida, do mal, pecando. Acho que o pecado é uma coisa prática, natural, pecando. E como vai ser liberto o seu corpo, a liberdade? Não tem. Mas na parte B do versículo 10 está dizendo assim: mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá poderosamente, em nome de Jesus. E terminando o versículo 11, meu irmão, minha irmã. Vamos ver essa mensagem. Às vezes pode pensar assim: uma palavra de correção não é culpa de mim. Eu sou apenas um instrumento. A palavra vem do Senhor. Para que você seja um homem tranquilo, agradável. De toda dor, toda angústia, coloca no esquecimento. Deus vai limpar. Já limpou. Mas é preciso de você querer. De você ter fé. De você não desistir. Se você confiar nele, verdadeiramente ele libertará de todo o mal. Em nome de Jesus. Versículo 11 terminando dizendo assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justo, exaltai-vos todos os que sois retos de coração. As pessoas podem dizer assim: mas como? Se eu não sou perfeito, todo dia tem cometido. Meu irmão, o ideal é que ninguém cometesse pecado nenhum de nós. Mas cometemos, ainda que evite. Peça, confessar ao Senhor, limpar de todo o pecado, todo erro, todo dia. Você não pede a Deus toda a sua orientação no Senhor, na sua vida? Peça primeiro, Pai, limpa de todo o mal que eu tenho cometido diante do Senhor, cometido contra o nosso semelhante, nossa sociedade. Tudo que não foi bom, Pai, me perdoa, me ajuda a guiar na vontade do Senhor na minha vida. E o Senhor é justo e fiel, sonda a sua necessidade. Se você tem coração sincero, Ele vai e será poderosamente do teu lado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E neste momento eu peço para você, meu irmão, minha irmã, não esqueça dessa mensagem. Deus está falando que essa mensagem maravilhosa do 32, Salmo 32.
sobre a pessoa, não, as bem-aventuranças de quem recebe pecado. Está falando. A bem-aventurança a quem recebe o perdão de pecado. Então, eu espero que cada um de você, homem, você, mulher, vamos ter uma vida agradável, perfeita, para trazer o Senhor de verdade, em santidade. Eu sei que as lutas que nós passamos pelo caminho não é fácil, mas o Senhor nos abençoa e nos protege de maneira poderosamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Todos vocês, homem, mulher, jovem, adolescente, criança, idoso, toda a idade, vamos orar. E o poder do Senhor pode nos abençoar de maneira grandemente, Pai. Senhor Deus, Pai Santo, poderoso, abençoa do vovô, a vovó, todo o papai, mamãe, os filhos, os sobrinhos, neto, Pai. Visita e sonda a necessidade da vida deles, meu Pai. Que todo mal na vida espiritual, que tanto interferindo nas pessoas, ó Pai. Aí esse mal que está rondando, peça perdão diante do Pai. Senhor, livra, Pai. Sustenta, Pai. Livre de todo mal na vida de cada um deles, meu Pai. Para que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, nos abençoe de maneira poderosamente, ó Pai. Eles confiam diante do Senhor, Pai. Às vezes ele é um homem, uma mulher, Pai, estão fracos, não tem força para buscar, ter intimidade na presença do Senhor, Pai. Mas ele está clamando, pedindo a misericórdia do Senhor na vida deles, meu Pai. Que seja curado, tirar todos os males, meu Pai. São vários tipos de problemas, seja em casa, nos hospitais, no trabalho, na vida profissional, sentimental, seja o momento que tiver, Pai. Muda, Pai. Perdoa de todo mal, de todo pecado, que tanto tem rondando na vida de cada um deles, meu Pai. É que eu te peço, te agradeço agora e para sempre. Amém.